A NASA quer nos proteger de uma catástrofe que destruiria o planeta e lançou um robô contra um asteroide. Mas há algo absolutamente inexplicável que deixa os pesquisadores da NASA perplexos. Um comunicado afirma que algo desconhecido está acontecendo aqui. O que está acontecendo e por que esse mistério decidirá o destino do nosso planeta? Fiquem ligados até o final. Sejam bem-vindos, pessoal! Vocês assistiram ao filme Armageddon com Bruce Willis? Escrevam nos comentários, pra mim é um clássico absoluto, mesmo que do ponto de vista científico talvez não seja totalmente preciso. Mas é para isso que este vídeo serve, pois na realidade coisas incríveis também acontecem na pesquisa de asteroides. A NASA lança uma sonda espacial contra um asteroide e procura em pedras no espaço elementos que, de acordo com a tabela periódica, não deveriam existir. Se vocês ficam tão fascinados com essas emocionantes missões espaciais quanto eu, inscrevam-se no canal. Não custa nada, vocês não perderão mais nenhum vídeo e me ajudarão muito. E quem se inscreveu, apoia muito o vídeo com um joinha. Vamos tentar bater 5.000 curtidas. Muito obrigado, pessoal! Sim, em setembro de 2022, a NASA fez uma sonda espacial colidir propositalmente com o asteroide Dimorphos. A missão DART tinha como objetivo provar que, em caso de emergência, podemos desviar um asteroide perigoso de sua trajetória. E, de fato, o impacto foi um sucesso total. Dimorphos foi empurrado para fora de sua órbita, mas o que aconteceu a seguir foi algo que ninguém esperava. Mas vamos por partes. Em setembro de 2022, a NASA fez algo que parece ficção científica. Ela colidiu intencionalmente uma sonda espacial com um asteroide. A missão DART tinha como objetivo provar que nós, seres humanos, somos capazes de alterar a órbita de um corpo celeste, uma capacidade que um dia poderá nos salvar de um impacto catastrófico. O asteroide Dimorphos, com um tamanho semelhante ao da pirâmide de Quéops, foi atingido pela sonda DART em 27 de setembro de 2022. A missão foi um sucesso total. O asteroide foi realmente desviado de sua órbita original. Mas o que aconteceu a seguir foi algo que ninguém esperava. A sonda italiana Ligia Cubi, que pôde observar todo o espetáculo da primeira fila, capturou imagens que agora foram analisadas detalhadamente e que surpreenderam até mesmo os profissionais da NASA. Pois nessas imagens, os pesquisadores descobriram algo totalmente inesperado: 104 pedaços de rocha maciça que foram lançados como projéteis do asteroide. Tony Farnham, da Universidade de Maryland, principal autor do novo estudo, afirma: conseguimos desviar um asteroide, tirando-o de sua órbita. Nossa pesquisa mostra que o impacto direto da sonda DART causou essa mudança, mas os pedaços de rocha ejetados deram um impulso adicional quase tão grande quanto... E aqui é onde fica realmente louco. Esses pedaços lançados tinham entre 0,2 e 3,6 metros de tamanho. Imagine um carro pequeno disparando pelo espaço a 190 km por hora. Mas o chocante não era apenas o tamanho e a velocidade deles, e sim principalmente a forma como estavam distribuídos no espaço. Vimos que os pedaços de rocha não estavam espalhados aleatoriamente pelo espaço. Em vez disso, eles estavam agrupados em dois grupos bastante diferentes. Havia falta de material em outros lugares, o que significa que algo desconhecido está acontecendo aqui, explica Farnham. Essas são palavras que causam medo e entusiasmo ao mesmo tempo em qualquer cientista. Quando especialistas com décadas de experiência dizem que não entendem o que aconteceu, geralmente é emocionante. Os pesquisadores desenvolveram uma teoria sobre o que pode ter acontecido. Provavelmente, os painéis solares da sonda DART atingiram dois grandes pedaços de rocha no asteroide pouco antes do impacto principal. Esses pedaços receberam até nomes: Atabaque e Bodhran. Parece o nome de dois personagens de um romance de fantasia, mas na verdade são os culpados que causaram todo o caos. Jessica Sunshine, uma das pesquisadoras envolvidas e professora de astronomia e geologia, explica: os painéis solares da DART provavelmente atingiram dois grandes pedaços de rocha no asteroide, chamados Atabaque e Bodhran. As evidências indicam que o aglomerado sul do material ejetado provavelmente consiste em fragmentos de Atabaque, um pedaço de rocha com um raio de 3,3 metros. Mas por que isso é um problema? Simples, os pedaços ejetados deram um impulso adicional ao asteroide, e não na direção em que a sonda da NASA voou, mas perpendicularmente a ela. Isso significa que Dimorphos não só foi desviado, mas também pode começar a girar e rodopiar. Imaginem o seguinte: estou jogando bilhar e bato na bola branca. Normalmente vocês esperariam que ela rolasse em uma determinada direção, mas nessa partida cósmica de bilhar, as bolas voam em todas as direções possíveis. Isso pode parecer um enigma científico muito teórico,
atômico. Mas as consequências são graves, porque esta missão foi um teste para o caso de um asteroide perigoso realmente se dirigir à Terra. E se não levarmos todos os fatores em consideração, nossas missões de resgate podem sair pela culatra. A comparação com outra missão da NASA é particularmente interessante. Jessica Sunshine já esteve presente em uma colisão semelhante na missão Deep Impact, em que uma sonda colidiu com um cometa. E a diferença não poderia ser maior. A Deep Impact atingiu uma superfície composta essencialmente por partículas muito pequenas e uniformes, de modo que o material ejetado era relativamente liso e contínuo, explica ela. E aqui vemos que a DART atingiu uma superfície rochosa e cheia de grandes pedras, o que resultou em estruturas caóticas e filamentosas em seus padrões de ejeção. Isso nos mostra que cada corpo celeste reage de maneira diferente. Alguns são como uma caixa de areia. Quando você bate, a areia voa de maneira uniforme. Outros são como um monte de cascalho, onde as pedras voam desordenadamente. E aqui vem a parte realmente assustadora. Os blocos de rocha lançados geraram mais de 3 vezes o impulso da própria sonda DART. É como se, sem más intenções, você enfiar uma noz no gelo e, de repente, uma avalanche inteira se desprendesse, com muito mais energia do que o impacto inicial. Isso também significa que o asteroide não só foi desviado, mas sua órbita pode ter sido inclinada até certo ponto. Isso pode parecer pouco, mas no espaço pequenas mudanças podem ter grandes efeitos. Dimorphos pode agora estar voando pelo espaço cambaleante como um boxeador abatido. A boa notícia é que Dimorphos não é uma ameaça para a Terra. Ele é o pequeno companheiro do asteroide maior Didymos, e todo o sistema passa por nós a uma distância segura. Portanto, podemos testar e aprender sem perigo. Mas o que isso significa para o futuro? Precisamos tornar nossos cálculos mais complexos. Se algum dia um asteroide assassino realmente se aproximar de nós e tivermos apenas uma chance de desviá-lo, precisaremos saber exatamente o que vai acontecer. Felizmente, a ajuda está chegando. Este ano, a missão europeia Hera chegará a Dimorphos e investigará os efeitos da colisão no local. Então, finalmente entenderemos o que realmente aconteceu lá. Tony Farnham resume perfeitamente o significado: se um asteroide estivesse se aproximando de nós e soubéssemos que precisaríamos movê-lo uma certa distância para evitar que ele colidisse com a Terra, todas essas sutilezas se tornariam muito, muito importantes. Essa descoberta nos mostra mais uma vez o quanto ainda temos a aprender sobre o nosso universo. Mesmo em uma colisão aparentemente simples entre uma sonda e um asteroide, acontecem coisas que não podemos prever. E se existirem elementos que não aparecem na tabela periódica? Parece ficção científica? Não para alguns pesquisadores. Eles suspeitam que o asteroide Polymnia possa conter um elemento misterioso com número atômico 164. Se a teoria estiver correta, descobriríamos matéria que revolucionaria completamente nossa compreensão da química. Para entender se um novo elemento foi descoberto, precisamos primeiro entender o que são os elementos. Os elementos são os blocos de construção mais básicos da matéria. Cada elemento é composto por átomos que têm um determinado número de prótons no núcleo atômico. Esse número de prótons é chamado de número atômico e é característico de cada elemento. Por exemplo, o hidrogênio tem número atômico 1, o hélio tem número atômico 2 e assim por diante. Mas isso levanta outra questão. O que é a tabela periódica? A tabela periódica foi desenvolvida no século XIX por Dmitri Mendeleev. Mendeleev organizou os elementos conhecidos na época em uma tabela de acordo com o número atômico crescente e propriedades químicas semelhantes. Isso fez com que elementos com comportamento semelhante fossem colocados nas mesmas colunas ou grupos. E esse agrupamento, por sua vez, permitiu prever as propriedades de elementos que ainda não haviam sido descobertos naquela época. Os números atômicos desses elementos variam de 1, hidrogênio, a 118, oganesson. Mas por que parar no 118? E é aí que entra em cena um objeto cósmico, o asteroide Polymnia. Ele faz parte do cinturão de asteroides entre os planetas Marte e Júpiter. O cinturão de asteroides é uma espécie de entulho que sobrou da formação do Sistema Solar. Há bilhões de anos, os planetas internos eram compostos de poeira e pedrinhas. E o que sobrou ainda hoje voa pelo cinturão de asteroides? Na verdade, Polymnia é apenas um dos muitos asteroides. Um pedaço de rocha como qualquer outro, se não fosse por uma característica, sua densidade. Como acontece com as pessoas, todo mundo provavelmente conhece alguém que, na verdade, não se diferencia em nada da média, exceto pelo fato de ser frequentemente especialmente denso. A densidade de Polymnia foi calculada em 75,3 gramas por centímetro cúbico, o que é mais de 3 vezes mais denso do que o elemento mais denso conhecido na tabela periódica, o ósmio, com uma densidade de 22,59 gramas por centímetro cúbico.
Como isso pode ser explicado? A densidade de um objeto depende, obviamente, dos materiais que ele contém. No caso de políimnia, é bastante improvável que os elementos conhecidos da tabela periódica sozinhos possam explicar sua densidade extraordinariamente alta. Portanto, a explicação mais óbvia para a densidade de políimnia é que ele contém materiais que ainda não sintetizamos em laboratório ou encontramos na natureza. Em outras palavras, elementos que ainda não fazem parte da tabela periódica. Uma equipe de pesquisadores da Universidade do Arizona publicou um novo estudo sobre isso e escreveu: a densidade de massa desse asteroide é muito superior à densidade máxima da matéria atômica conhecida. Por isso, queríamos investigar se esses objetos compactos e ultradensos poderiam ser compostos de elementos superpesados além da tabela periódica. E agora, mais uma vez, a genialidade da tabela periódica nos beneficia. Como sabemos a densidade de políimnia, podemos concluir onde um elemento adequado para isso deveria estar localizado na tabela periódica. A equipe de pesquisadores acredita que existem ilhas hipotéticas de estabilidade na tabela periódica, nas quais elementos com linhas de ordem mais altas poderiam existir por mais tempo. Para explicar a densidade de políimnia, eles usaram um modelo de Thomas Fermi da estrutura atômica para investigar as possíveis propriedades dos elementos além do número atômico 118. Por exemplo, um elemento com o número atômico 164 poderia ser capaz de explicar a densidade extraordinária de políimnia, desde que fosse estável o suficiente para não se decompor imediatamente. O modelo de Thomas Fermi indica o tamanho do raio dos núcleos atômicos carregados positivamente de um metal, ou seja, a parte do átomo que compreende o núcleo atômico e os elétrons ainda firmemente ligados a ele. E a densidade com que os átomos estão compactados em um metal depende principalmente do raio de seus núcleos. O pesquisador envolvido, Jan Rafalski, descreve assim: usamos o modelo de Thomas Fermi porque, apesar de sua relativa imprecisão, ele permite uma exploração sistemática do comportamento atômico em função do número de prótons mesmo além da tabela periódica conhecida. E o cálculo mostrou que o elemento 164 deveria ter um raio do núcleo atômico entre 0,13 e 0,16 nanômetros de tamanho, e que isso se encaixaria perfeitamente na densidade da políimnia. Mas isso é, na verdade, um pouco de física pelo desejo, não é? Entre os cientistas, é extremamente controverso se existem elementos superpesados além da tabela periódica. Nos círculos especializados, isso também é conhecido como unobtainium, e como o nome já revela, até agora é considerado impossível produzir esses elementos em laboratório. Por isso, eu acharia super empolgante enviar uma sonda à políimnia para trazer um pedaço desse asteroide para a Terra. Certo, elementos misteriosos à parte, mas quais asteroides são realmente perigosos para nós? A NASA monitora constantemente milhares de asteroides próximos à Terra e os avalia na escala de Palermo. E acredite, há alguns pedaços de rocha por aí que poderiam tirar o sono de qualquer um. Agora vou mostrar para vocês os 3 asteroides mais perigosos atualmente conhecidos que ameaçam a Terra. Alguns deles podem chegar mais perto de nós do que gostaríamos. Desde 2002, o sistema de monitoramento Sentry está em operação e mantém os chamados cruzadores de órbita terrestre sob vigilância. Os pesquisadores observam o tamanho dos objetos, a velocidade, o brilho e muito mais. A propósito, não se trata apenas de asteroides, mas também de detritos espaciais, que podem ser objetos próximos da Terra ou, naturalmente, cometas. Todos esses objetos são registrados na chamada tabela Sentry Risk. E agora segurem-se, pois 1.451 objetos próximos da Terra estão listados nesta tabela, incluindo dados sobre o risco de impacto. Mas não se preocupem, isso não significa que todos esses objetos estejam realmente se dirigindo para a Terra e possam destruí-la. Sim, ótimo! E quando você vai chegar nos momentos assustadores prometidos? Exatamente agora. Porque a NASA identificou asteroides que realmente poderiam ser destruidores de mundos em potencial. Um pouco como a Estrela da Morte do Império. Não tão avançados tecnologicamente, mas pelo menos tão intimidantes quanto. Porque assim como a Estrela da Morte, esses asteroides podem destruir mundos. Vamos dar uma olhada em quais são exatamente esses asteroides e se eles podem realmente ser perigosos para a nossa Terra. A escala de Palermo é importante para isso. Em Palermo, em 1801, o astrônomo italiano Giuseppe Piazzi avistou cientificamente um asteroide pela primeira vez. O valor nessa escala determina o quão perigoso um asteroide pode ser. Os pesquisadores calculam um valor com base no risco de impacto, no potencial de destruição e no tempo restante até um possível impacto. Normalmente, esse valor está na faixa negativa, o que é bom para nós, pois o risco de impacto permanece baixo. Na verdade, quase não há asteroides que cheguem à faixa positiva, mas alguns asteroides assassinos
assassinos conseguem. Vamos começar com o terceiro mais perigoso. Este é o asteroide 2000 SG-344. Este asteroide tem 37 metros, ou seja, o dobro do asteroide que causou devastação em Chelyabinsk, na Rússia, há quase 10 anos. Lembrando que, em 2013, o asteroide atingiu a Rússia e, com sua onda de choque, causou o desabamento de paredes, quebra de janelas e quase 1.500 feridos. De forma semelhante, ou até mais devastadora, seria se este asteroide colidisse com a Terra. Na escala de Palermo, ele tem um valor de menos 2,84, o que torna uma colisão muito improvável. Mas, ainda assim, os pesquisadores dizem que um eventual impacto poderia ocorrer entre os anos de 2069 e 2113. Nesse caso, só resta torcer para que o asteroide caia em áreas desabitadas ou no mar. A energia liberada pelo impacto é estimada em 1,0 megatonelada de TNT. O resultado seria uma cratera de impacto com 30 metros de largura. Aqui vocês podem ver o segundo colocado na escala de Palermo. Esse asteroide se chama 101955 Bennu e tem cerca de 490 metros. Entre os anos de 2175 e 2199, teoricamente, cerca de 78 impactos seriam possíveis. Mas o valor na escala de Palermo é de apenas menos 1,69, o que corresponde a uma probabilidade de impacto de 0,037%. A data mais provável para o impacto é, aliás, 24 de setembro de 2182. Portanto, não planejem nada muito importante para esse dia, pessoal, e agora é que fica realmente assustador. Vocês estão vendo aqui um dos destruidores do mundo mais perigosos que existem e o líder da escala de Palermo. Estamos falando do asteroide 2907519550DA. Só o nome já é assustador. Vamos ficar com 1950DA. Esse asteroide cruza a órbita da Terra e tem apenas 2 km de tamanho. Apesar de seu tamanho pequeno, os pesquisadores o consideraram tão perigoso que, por muito tempo, ele teve um valor positivo na escala de Palermo. Seu valor atual é de menos 1,42, o que não significa que não precisamos nos preocupar. A probabilidade de um impacto ainda é de 0,012%. Os cálculos da trajetória mostram que o asteroide poderia colidir com o Atlântico. A probabilidade de objetos celestes simplesmente colidirem com a água é naturalmente particularmente alta, já que 70% da superfície da Terra é composta por água. Um asteroide desse tamanho não poderia exterminar a humanidade, mas ainda assim destruiria continentes inteiros com tsunamis e alteraria as condições climáticas da Terra com consequências imprevisíveis. O que exatamente aconteceria depende de vários fatores, como velocidade, ângulo de entrada e assim por diante. Os asteroides que discutimos hoje provavelmente não são grandes o suficiente para destruir a Terra. Para efeito de comparação, o asteroide que levou à extinção dos dinossauros tinha entre 10 e 15 quilômetros, mas mesmo assim eles são grandes o suficiente para que um impacto possa ter efeitos devastadores. Ondas de pressão, ondas de calor, turvação da atmosfera por aerossóis e um consequente resfriamento da Terra. Chuva ácida, quebra de safra. Se colidisse com o Atlântico, causaria um mega tsunami com ondas de cerca de 100 metros de altura. Mas esses asteroides não têm, de forma alguma, o potencial destrutivo de outros asteroides na história da Terra. E acima de tudo, isso não precisa nos preocupar hoje, porque, se houver o improvável caso de colisões, isso ainda está em um futuro distante. E caso vocês estejam se perguntando onde nessa lista ficou o suposto asteroide assassino Apophis, agora já se tem certeza de que ele não vai colidir com a Terra nos próximos 100 anos, e por isso ele foi retirado da lista de Palermo. Espero que agora vocês tenham uma visão interessante sobre a importância da pesquisa de asteroides e rochas espaciais para nós. Sobre todas as outras descobertas fascinantes no espaço, é claro que vou manter vocês informados. Então, caso ainda não tenha feito isso, aperte rapidamente o botão de inscrição agora e vamos deixar os asteroides para trás. As sondas Voyager descobriram algo absolutamente incrível na borda do Sistema Solar. Uma gigantesca parede de fogo que envolve todo o nosso Sistema Solar. Para saber tudo sobre essa descoberta revolucionária, clique no vídeo exibido no canto superior direito, é super emocionante. E se quiserem as camisetas galácticas Astro Team dos vídeos, deem uma olhada na minha loja espacial no canto inferior esquerdo. Cada pedido ajuda muito no meu trabalho e tem coisas galácticas realmente empolgantes. Fora isso, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.